as declarações infelizes do presidente da República, extremamente infeliz, né? Há uma sucessão de declarações infelizes nas últimas 3 semanas, desagradavelmente a gente é obrigado a ter de relatá-las, né? Porque são coisas muito chatas, falas que colocam, que desmoralizam até a presidência da República. O Bolsonaro vai chegar uma hora que deixará de ser presidente da República, a instituição fica, e ela foi desmoralizada por ele também. Não é o único, mas as ações das últimas 3 semanas são inacreditáveis. A falta de compostura, a linguagem vulgar, o desconhecimento dos fatos. Ele, por exemplo, ele discutiu, falando agora sobre a Amazônia ontem, fazendo referência da cobiça internacional pela Amazônia. Pô, ele que está querendo nomear, e disse, o seu filho, embaixador nos Estados Unidos, para trazer mineradoras americanas para explorar minérios nas reservas indígenas. E ele vem dizer que há uma cobiça internacional se é ele que está entregando o subsolo às mineradoras norte-americanas. E ele diz que defende uma exploração sustentável da Amazônia e ao mesmo tempo incentiva o garimpo, né? São coisas absurdas, coisas sem nexo que ele fala, né, que não bate. Ele disse que a Amazônia é cobiçada desde a época do Tratado de Tordesilhas. Meu Deus, Tratado de Tordesilhas de 1494, né, do arquipélago de Cabo Verde, 370 léguas a oeste e tal, tem a ver com terras que supunham sua existência após a chegada de Colombo à América 2 anos antes. Não tem nada a ver com a Amazônia, mas qualquer criança sabe isso. No 3º ano primário, hoje na 2ª série do ensino fundamental atual, uma criança tem uma ideia básica no mapa do Brasil e o professor vai colocar um meridiano imaginário que não tem nada a ver com a Amazônia. Mas o presidente da República, com 64 anos, não aprendeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é inaceitável, né? Mas deixando essas idiotices de lado, essas enormes bobagens, hoje ele tem falado, insistido numa questão que tem trazido muita preocupação. Hoje recebeu resposta dos governadores do Nordeste. Está dizendo que os governadores do Nordeste querem dividir o Brasil, dividir o país. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ele perdeu os 9 estados do Nordeste, nós sabemos. Não adianta, já falamos sobre isso. Ele não entende que um país como o nosso, uma federação, você tem regiões que são mais atrasadas que outras. E cabe ao poder público fazer com que essas regiões mais atrasadas recebam uma atenção especial. Assim o fez o presidente Juscelino Kubitschek em 1959, quando criou a SUDENE, em dezembro daquele ano, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que era o intuito, então, de ter uma ação coordenada nos estados do Nordeste para levar o desenvolvimento econômico também para aquela região, que era uma das regiões atrasadas do país, comparado com o desenvolvimento do Sul-Sudeste. Portanto, o Nordeste tinha de se desenvolver e aí tem uma ação direta do governo federal. Segundo o governo Vargas, assim o fez também com a criação, por exemplo, do Banco do Nordeste, né? Também voltado para a região. Então são coisas óbvias, tal, que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de história do Brasil, de história política, são informações básicas, sabe. O presidente da República, por exercer um cargo tão importante, deveria também saber. Porém, ele faz afirmações absurdas, porque o que os governadores rejeitaram foi aquela fala infeliz, vamos chamar de infeliz, sobre os governadores de Paraíba. Era a forma pejorativa como os cariocas se referem aos migrantes nordestinos, aqui em São Paulo chamam todos de baianos. Nós já comentamos esse assunto, não vamos voltar a ele e repetir tudo aquilo, né? Eu trato disso no meu livro, Quando Eu Vim Embora, a história da migração nordestina para São Paulo. Essas questões são tratadas, né? E a épica, a saga que foi esse deslocamento populacional em direção à cidade do Rio de Janeiro, a São Paulo e a região metropolitana e o interior de São Paulo e o oeste do Paraná, especialmente a partir no período posterior ao final da Segunda Guerra Mundial. Então a questão que está sendo colocada é que o presidente não entendeu. Ele fala, mas eles estão querendo lá criar uma nova Cuba. Bolsonaro, a Guerra Fria terminou a 9 de novembro de 1989. No 89, né? Não tem mais a Guerra Fria. Então o fantasma de Cuba sumiu, escafedeu. Chega de ficar falando essas bobagens. Conheça um pouco mais o nosso país, conheça um pouco mais a história da América Latina, né? Não faça afirmações infantis, primárias, né? Irresponsáveis, né? Então ele tem insistido, e não se coloca a questão, essa questão do regionalismo no Brasil, divisão, ninguém fala. Todo o século XX isso desapareceu, e no século XXI também. Essa questão esteve presente no momento da formação do Brasil. Após a independência, tivemos movimentos em que a questão de secessão esteve presente. Você pode dizer que
teve presente na Confederação do Equador, apesar que ela é muito mais importante como um movimento contra o absolutismo de Dom Pedro I e a imposição da Carta de 1824 e o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823, né? Você encontra a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, se assim preferir, 35 a 45. Em suma, tem alguns momentos que isso aparece, né? Mas ninguém mais fala, essa questão do separatismo sumiu, desapareceu. Então ninguém quer dividir o país, quer separar, como o senhor disse lá, o Nordeste e o resto, tal. Isso é uma enorme bobagem. A grande questão é que falta compostura, conhecimento, ele não está à altura do cargo. Essa que é a grande questão. E está cada vez mais evidente, só os fanáticos, extremistas, os irracionais, é que não conseguem entender que ele não está à altura do cargo, né? E que ele foi fruto de uma conjuntura muito determinada de outubro do ano passado, em que os que não queriam Haddad votavam no segundo turno desesperado no Bolsonaro, e o Haddad recebeu os votos dos que não queriam votar no Bolsonaro. Foi a eleição do medo, ele foi produto disso. Então a grande questão é que a cada dia ele vai reafirmando isso. Isso vai criando uma situação ruim para ele, para o seu governo e para o país, porque não se coloca mais a questão região contra região. Isso é uma coisa absolutamente ultrapassada. E ele que passou brevemente pelo exército e saiu com desonra, vale lembrar, preso 15 dias em 86, organizou atentados terroristas em 87 e saiu do exército no início de 88 porque sabia que não teria condições de progredir na carreira, tendo em vista seu baixo nível intelectual, daí optou pela velha política e teve êxito, né? Porque a velha política não exige um grande conhecimento, estudo, né? Uma visão um pouco mais racional de mundo. Sendo assim, ele acaba sumindo, acaba desaparecendo, né? E aí foi para a velha política, porque ali era tudo muito mais fácil. E ali ele progrediu e progrediu com muito êxito, como é de conhecimento de todos. Sendo assim, essas constantes falas do Bolsonaro criam um sentimento muito ruim para o país, e isso precisa acabar, né? Ninguém mais fala em separatismo, isso é uma enorme bobagem. Há uma outra questão rápida que eu gostaria também de destacar com vocês, que vai dar problema e voltou por causa do jornal ABC Color, importante jornal paraguaio, que é a questão do acordo de Itaipu em relação que é feita pelo governo Bolsonaro, a questão do acordo de Itaipu, que também é uma coisa bastante grave, né? Porque o presidente o paraguaio tinha feito por baixo do pano, e agora tem a participação do presidente do Paraguai, não só dos seus assessores, o acordo que levaria para o Paraguai, não estou olhando a questão do Brasil, um acréscimo de 200 milhões de dólares em relação à questão da energia. Agora essa questão é uma questão interessante, hein? Porque além desse atropelo feito pela diplomacia do Itamaraty, recheada de equívocos, né, mostrando a incompetência do ministro Ernesto Araújo, algo que eu já cantei essa bola há meses, e eles vão produzir mais problemas para o Brasil, produziram esse do Paraguai, entre outros, né? Tem a questão do envolvimento de uma empresa brasileira nessa história, e essa empresa brasileira teria a participação, aí que precisa explicar, do suplente do Major Olímpio, senador de São Paulo. E esse suplente teria, segundo o jornal ABC Color, informações lá do Paraguai, dito que contava com o apoio de membros da família Bolsonaro. Tudo isso não tem comprovação nenhuma, nada, mas são questões importantes que têm de ser devidamente esclarecidas. Portanto, essa questão do Paraguai ainda vai seguir muito, aí nós vamos ter muitos problemas em relação a isso.